vamos, como eu disse, durante o Jornal da Noite, vamos ter a ocasião então de interagir com os nossos colegas que estão na escola do Partido Frelimo na cidade da Matola a acompanhar a sessão de encerramento desta sessão ordinária do Comitê Central do Partido Frelimo. Portanto, a qualquer momento vamos entrar em contato com eles para atualizar as notícias relativamente a estas últimas horas desta sessão do Comitê Central do Partido Frelimo. Tenho comigo já os meus convidados. Boa noite, o Fernando Lima, José Jaime Coelho. Vamos olhar então, sem dúvida este vai ser o assunto de fundo, a sucessão na liderança do Partido Frelimo, mas antes disso vamos olhar os temas na ótica dos nossos comentadores. O José Jaime Coelho escolheu a apreensão de viaturas com características militares em Nampula. Boa noite. Boa noite, Jeremias. Boa noite, Fernando. Eu escolhi este tema porque foi dado alguma importância, embora seja um assunto que ainda está a ser averiguado. E é bom que assim seja. Porquê? Porque qualquer um que tenha tentado importar viaturas pesadas do Reino Unido, certamente verá que existe uma grande oferta de caminhões com características militares, sendo que em certas vezes, inclusive, dá-se a opção que elas sejam pintadas. Então, sem dúvida que existe algum espaço para que alguém possa tentar importar material militar, mas também é importante que as autoridades, de fato, averiguem para que não acabe-se penalizando alguém que é inocente. E até porque já tivemos exemplos aqui em que o Partido Frelimo, a campanha de 2014, foi injustamente a usar um caminhão militar, porque de fato estava pintado com cores militares. E depois viu-se que, afinal, era um carro que pertencia a um dos seus membros. Isso foi no Distrito Municipal de Catembe, se não estou em erro. Então, acho que é importante que as autoridades não se precipitem e que, de fato, averiguem para que também não sejam excessivas naquilo que elas vão tomar como sendo a sua decisão final. Muito bem, obrigado. Fernando Lima escolheu a nova ascensão do dólar no mercado depois de um período de alguma acalmia. Exato. Esta semana, e pela segunda vez em 5 meses, o dólar voltou a disparar. Durante a semana, houve bancos que estiveram a negociar o dólar ao nível dos 41 meticais enquanto divisa. Ora, isto são informações preocupantes para a nossa economia, mas também refletem a conjuntura que se vive no país, e por isso achei que era importante trazer esta questão aqui ao programa. Tanto quanto julgo saber, e isto são informações decorrentes do debate na banca comercial, a subida e o disparo do dólar tem como razões de fundo não só a descida das nossas reservas externas e por outro lado os fundos que habitualmente vêm para o Orçamento de Estado. Aliás, o Orçamento de Estado, que ainda nem sequer está aprovado, esses mesmos fundos estão atrasados, portanto estão atrasados no sentido de darem conforto ao Estado. Além disso, e também decorrendo da nossa própria conjuntura, uma série de montantes relacionados com investimentos não se tem feito sentir no país, portanto não se estão a materializar determinadas promessas em termos de investimento. Em adição, temos um clima em que há uma diminuição clara das importações por falta de liquidez, e também as exportações. O país tem exportado muito pouco, embora me dizem que isto é normal nesta época do ano. Esta situação é tanto mais
preocupante, uma vez que uma série de mercadorias de primeiro plano, nomeadamente os combustíveis, estão em baixa internacional, o que o que tornam as nossas importações muito mais baratas. O Governo, por exemplo, pensava que já em fevereiro, março, podia mexer no preço dos combustíveis, o que não se tem vindo a verificar. Por último, também, e não penso que seja o fator maior, mas aponta-se também como um fator importante a nossa atual conjuntura política e, portanto, todo o fenómeno da criminalidade que faz que muitos dos empresários, de forma ilícita, enviem parte das suas poupanças para o exterior. Muito bem, vamos aos pontos que elegemos então para a discussão. Desde logo um ponto incontornável, uma nova liderança no Partido Frelimo desde o final da manhã de hoje, na sequência então da denúncia por parte do anterior presidente Armando Emílio Guebuza, pelo que foram convocadas as eleições ainda na tarde de hoje e que tinha um único candidato e um óbvio candidato, Filipe Nunes, que ganhou as eleições com 98,4%. Desejamos, vou começar por si. Este Comitê Central começou com certezas absolutas de que não discutiria a sucessão na quinta-feira e termina com uma outra certeza absoluta de que iniciamos inevitavelmente um novo ciclo político em Moçambique. Bom, eu acho que esse Comitê Central começa com uma lição para os aspirantes a políticos, tanto dentro como fora do Partido Frelimo. Uma lição muito básica: nunca revelar as suas verdadeiras intenções dos seus adversários. E então, para mim, foi surpreendente, e depois, quando foi feito o anúncio de que o presidente Guebuza havia renunciado, que se tenha anunciado como sendo surpresa, né? Porque surpreendente, de fato, teria sido que este assunto, aliás, como vinha sendo dito, acabasse não sendo discutido. Então, por esta via, não me parece que tenha sido. Foi o porta-voz. Acho que ele foi de fato o que mais surpreso ficou. E eu acho que tudo já estava alinhado neste sentido, tanto sob o ponto de vista do discurso do presidente Guebuza, assim como da prática. O discurso, recorde-se que quando os resultados das últimas eleições foram anunciados, o presidente Guebuza fez um discurso extremamente emotivo, né? A dizer que queriam acabar com a Frelimo. Mas a questão é quem? Quer dizer, as pessoas foram simplesmente votar e fizeram as suas escolhas, ao menos foi o que nós vimos. E agora volta a reiterar este discurso de que ou existem vozes, ou existe alguma intenção de se querer acabar com a Frelimo. Ora, eu acho que este discurso de vitimização da Frelimo, sem dúvida, lança um sinal extremamente preocupante, digo eu, sob o ponto de vista de quem é militante, no sentido de que um partido com vocação governamental, com toda essa história, não faz muito sentido que e depois venha como vítima. Acho que, em parte, já estava-se num curso de um certo isolamento, em que parece que se via inimigos por todos os lados, e acho que isso era muito crítico também sob o ponto de vista da imagem e da forma como o partido Frelimo é visto. Então, este ocultar também deste ponto específico na agenda, no meu entender, vem um pouco nesta onda e, bom, no fim, estava claro, né, que este ponto era um ponto fundamental, porque dele dependia, sem dúvida, não só a força e o futuro da
Frelimo, mas também do governo de Filipe Nyusi. Muito bem, vamos voltar a falar dos inimigos que foram evocados sistematicamente. Fernando, queria ouvir a sua opinião relativamente a este desenlace que nós assistimos hoje, face, sobretudo, aos pronunciamentos que fomos ouvindo na última semana, no próprio dia, na própria quinta-feira, sobretudo o facto de este ponto não constar da agenda e, como se viu, vir a ser o ponto mais importante, pelo menos do ponto de vista da comunicação social das pessoas, o mais apetecível. Certo, eu nem sei se deveria fazer quase um ponto de ordem, um ponto prévio, salientando a importância de uma comunicação social bem informada e agressiva que, contrariamente àquilo que tentavam vender à comunicação social, essa comunicação social, porque tinha boas informações, dispunha de boas fontes, sempre insistiu que este era o ponto de fundo. E todos sabíamos que este era o ponto de fundo. A única surpresa que houve aqui foi os moldes em que se deu o desenlace final da resignação do presidente Guebuza. Todos os cenários para o seu afastamento da direção do partido foram montados antes da reunião do Comitê Central. Claro que houve um recuo de última hora, porque houve mais uma vez resistência. O discurso que o José Jaime já aqui mencionou denota isso, e em muitas organizações políticas este discurso funciona, ou seja, reúnam-se à minha volta, concentrem-se à minha volta, estamos a ser atacados, estamos a ser alvo de ataques profundos, querem-nos destruir e, portanto, isto tem uma função aglutinadora. Mas num partido com outras características, e em complemento daquilo que diz o José Jaime, que é um partido que foi feito à medida de alfaiate, ou seja, a sua comissão política, os primeiros secretários das províncias foram todos formatados à medida do líder. Portanto, o seu líder estava confiante que, quando os sinos tocassem a rebate, que as suas forças viriam em sua defesa. No entanto, esta clivagem era profunda. Aliás, Jorge Rebelo, quando fez as declarações que fez, não estava sozinho nestes pronunciamentos. Houve uma série de reuniões em que este assunto foi discutido. Podemos agora dizer se eram ou não conspiratórias. Houve também um convite direto para que o presidente Guebuza renunciasse livremente, para não chegarmos a este cenário, e tudo foi montado para que isto acontecesse. Não só... Como é que explica precisamente por isso? O presidente Guebuza sempre mostrou que era astuto politicamente. Como se explica que se chega a este Comitê Central nesta nebulosidade relativamente à discussão ou não, pelo menos um tabu? Qual seria a estratégia de manter em tabu um tema desta natureza? Seria que ele passasse em branco ou que surgisse como uma cartola por cima da mesa? Sobretudo, como é que explica que o presidente Guebuza faça o discurso que fez na abertura e não dê sinais de que vai sair? O que é que isso quer dizer? Eu penso que houve, digamos, um derradeiro maquiavelismo no sentido da retenção do poder. Ou seja, aqueles que não estão connosco estão contra nós, os que estão contra nós são aqueles que nos querem destruir. Houve palavras muito fortes, palavras nomeadamente, assassinaram Samora, assassinaram Mondlane. Isto é muito forte numa organização que tem esta tradição da Frelimo. Portanto, jogando com os estatutos e jogando com a conjuntura, Guebuza, que é um político com alguma previsibilidade, pensou que conseguiria controlar esta reunião até ao fim. Mas, antes da reunião, e já falámos aqui anteriormente, houve um bloqueio intencional para que a Associação dos Combatentes não se reunisse. Todas as outras, e esta era fundamental, todas as outras organizações não se reunissem para darem um determinado veredito, para, em última análise, não se repetir o cenário que houve em janeiro do ano passado,
quando aquilo que era uma certeza inabalável dos 3 candidatos, os 3 candidatos foram transformados em seis candidatos, exatamente com o empurrão da Associação dos Antigos Combatentes. Ora, esta possibilidade foi fechada, e foi fechada, não foi acidental, foi intencionalmente fechada para que este Congresso decorresse desta forma. Aliás, ganhámos um sucedâneo do Ministro de Informação do Iraque, portanto, o Ministro que continuava a insistir que Bagdade estava firme nas mãos do povo iraquiano, quando os tanques americanos já estavam no controle da capital iraquiana. José Jaime, eu insisto nesta ideia, analisar aquele discurso do presidente Guebuza, deixou toda a gente atónita para o contexto da reunião que estava a ratificar. Eu estava na escola do Partido Socialista e tive a ocasião de conversar com vários membros do próprio Comitê Central, e havia pessoas que se diziam surpreendidas com o tom do discurso para aquela reunião. Como é que interpreta, se o presidente Guebuza, como se diz, queria sair, como interpreta não ter dado sinais já naquele discurso? Meus senhores, estou aqui, já fiz o meu papel, acho que chegou a hora de sair. Como é que interpreta não ter feito isso, ter esperado pelo último dia para iniciar o cargo? Bom, eu, pelo que eu sei de ouvir do presidente Guebuza, é uma pessoa persistente, né? E neste sentido... Acha que acreditava que ele sobreviveria a este Comitê Central? Acreditou que poderia sobreviver, acho. Agora, se ele o fez, acho que ele tinha alguma base, é que é um Comitê Central que foi feito, de certa forma, ou em grande medida, com uma forte influência dele. Então, nesta como perspectiva, partido, dirigia a Comissão justamente, e controla toda a máquina, exato. Aí está. Então, de certa forma, talvez contasse que ainda houvesse alguma base de apoio que pudesse ser importante, mas só que é óbvio que isto não deu certo, mas creio que existe uma grande razão para isso. Eu acho que o discurso e a prática já estavam dissonantes, não só aquilo que estava a se pensar dentro da própria Frelimo, mas também da sociedade de uma forma geral. E creio que aqui existe uma ideia-chave que foi sendo repetida várias vezes. A ideia de que era importante por uma questão de coesão e unidade. Então, numa situação, e repare que a coesão coloca-se a 2 níveis, dentro do partido e a nível nacional. E não nos esqueçamos que o presidente Guebuza teve uma presidência extremamente divisiva, no sentido de que colocou a fasquia da militância a um nível muito alto, e o resultado disto foi um alto grau de exclusão, não só dentro da própria Frelimo, mas também de uma forma geral fora. Então, eu acho que a questão da unidade nacional, a questão da coesão da própria Frelimo eram questões importantíssimas, chave, e certamente terão tido uma grande importância no fato de, pelo menos à última hora, sendo algo que ele tenha pensado antes ou não, mas que no fim visse a necessidade, de fato, de renunciar, porque era insustentável, sem dúvida, que ele continuasse onde estava, porque tem um efeito desagregador muito alto. Então, acho que ele tinha essa ideia de que ainda era possível usar a máquina que ele criou, mas só que imagino que uma vez no próprio encontro viu que, de fato, havia um certo consenso de que, de fato, o partido tinha que ter um outro rumo. Fernando, como disse, o presidente Guebuza montou o partido à sua imagem, então tinha bases de apoio, pelo menos
que lhe asseguravam que lhe eram leais. O que é que explica esta súbita mudança? Digo súbita porque mesmo a entrada destas reuniões ouvimos, nomeadamente, o secretário-geral da Associação dos Antigos Combatentes a dizer que não, para nós o Presidente tem que continuar até o carro, e sabemos da relevância e o peso que tem a Associação dos Combatentes, aliás o Fernando aqui mencionou. Ouvimos várias pessoas lá dentro e depois quando olhamos para os resultados com que o novo Presidente é eleito, 98,4% esmagador, portanto, o que nos remete a ideia de que muito do que se dizia não corresponderia àquilo que eram de facto aquela consciência das pessoas. Bem, é assim, é verdade, essa máquina montada à semelhança do líder, é verdade, todo um seguidismo e toda uma reintrodução de uma prática de bajulação permanente em relação ao líder que se foi consolidando nos últimos anos. Mas a Frelimo também tem um histórico e um legado muito importante do que são as suas tradições internas. E não obstante todo o discurso do sangue novo, das bases, das organizações, nós sabemos também que a Frelimo, em termos decisórios, gravita muito em torno de determinadas figuras históricas, determinadas figuras-chaves dentro da Frelimo. Não é por acaso que o ano passado se fez um grande forcing para que membros que exatamente foram afastados do Comitê Central em Pemba em 2012 fossem convidados para o Comitê Central e tivessem direito à palavra na reunião do Comitê Central. Porque, como aconteceu de facto, de resto, novamente neste para terem Comitê Central, capacidade de influência sobre os demais e porque é reconhecido esse peso a essas pessoas dentro do Partido Frelimo. Para além disso, temos também dentro dos históricos, nomeadamente o general Chipande, que desde que começou este debate, claro que acho que não tenho conhecimento que o fez publicamente, mas que assumiu claramente esta, digamos, ofensiva para que se cortasse a bicefalia. Como antes também teve um papel de relevo para que não houvesse o terceiro mandato do Presidente Guebuza. E este movimento que muitos dizem inclusivamente que é para respeitar a tradição histórica da Frelimo de não haver o bicefalismo, como aconteceu precisamente numa reunião do Comitê Central em 2005, foi acompanhado por muitos intelectuais que começam a ter um peso importante. Aqui há uns anos, Teodato Unguana seria mais um militante da Frelimo, não é mais esse o caso. Vimos nas últimas semanas, nos últimos meses, como foi recorrente a citação de Teodato e as posições de Teodato. Aliás, não é por acaso que à boca do Comitê Central o Teodato foi alvo de um vergonhoso e baixo ataque político, mais uma vez tentando colar com as forças do inimigo, exatamente porque novas forças emergiram no Comitê Central capazes de pôr em causa esta direção incontestada do Presidente Guebuza. Portanto, o Presidente Guebuza sabia que havia esta contestação, isto estava programado, estava planeado, inclusivamente sabia-se que o dia D seria domingo, portanto não foi nenhuma surpresa que todo o desenlace desta situação aconteceu neste domingo, exatamente o último dia dos trabalhos, como no outro congresso, na outra reunião de 2005, deu-se logo na primeira reunião do Comitê Central. Mas isto foi planeado, organizado e discutido no seio de membros do Comitê Central, nomeadamente dos seus membros históricos, aqueles que têm um peso específico muito diferente, por exemplo, de um Celso Correia, de um Osvaldo Petersburgo ou de outros jovens
que, prudentemente, e compreendo as suas posições, resolveram ficar pelo NIM, ou seja, não tenho posição específica sobre esta questão, pelo menos para os microfones da comunicação social. Muito bem, vamos falar do que é que significa isto para Filipe Inhusso assumir a liderança do partido. Mas eu quero saber para a segunda parte os desafios, porque o poder é sinal de responsabilidade. Eu queria que nós olhássemos isso mais a fundo. Ainda nesta primeira parte, que eu queria tinha ficado a ideia de que o modelo de Céfalo, que foi nesta mesa, pelo menos pela primeira vez publicamente colocado pelo anterior secretário-geral Filipe Paundi, tinha ficado a ideia de que isto não tinha sido uma obra do acaso. Portanto, chegámos ao ponto em que chegamos hoje com o modelo de um Presidente da República e um Presidente do Partido Frelimo. Parecia claramente que esta ideia tinha muitos defensores dentro da própria estrutura do Partido Frelimo. Basta olharmos para a argumentação que foi veiculada nos últimos dias. A questão que eu queria colocar é, com esta passagem da liderança, dá-se um facto muito histórico que eventualmente não estejamos ainda a analisar, porque estamos a ver pessoas. Um corte radical com a geração de 25 de setembro, a geração fundadora da nação. Que sentido é que isto tem? Não, primeiro eu discordo que seja um corte radical. E penso que foi o senhor Mariano Matsinha que disse que o atual presidente é filho dos jovens de 25 de setembro. Então, e acho que não é por acaso que ele foi eleito. Portanto, é uma transição segura, gradual e que, embora tenha havido esta ruptura à geração de 25 de setembro, justamente. E o seu legado não cai mais mal. Justamente. Então, neste sentido, não creio que seja ruptura. E mais, é preciso termos em conta também um ponto que ainda não está claro, mesmo sob o ponto de vista da própria liderança do presidente Guebuza. Ainda falta ver o que é que acontece primeiro com a comissão política e depois com o secretariado, principalmente os secretários provinciais, e claro, que é esta máquina toda, de fato, que deu mote a este estilo nesses 10 anos. Então, é preciso ainda vermos como é que essas peças vão se realinhar para, de fato, podermos dizer se estamos diante de uma ruptura radical, e eu, nesta fase, seria mais cauteloso em achar que, de fato, estamos diante de uma ruptura radical. Estamos, sim, diante de uma transição um tanto quanto dolorosa, sem dúvida, mas ainda não podemos dizer que é uma ruptura radical, ao menos na forma como vemos as peças neste momento. Até que ponto aquela intervenção de Jorge Rebelo, numa altura em que toda a gente procurava o politicamente correto, e ele portanto, teve um discurso com aquela contundência, toda a veemência, até que ponto acha que foi desbravador aquele discurso para tudo o resto que aconteceu até a denúncia do Presidente Guebuza? Bom, em parte penso que o Sr. Jorge Rebelo foi coerente com o que ele vem fazendo, porque, se bem me lembro, foi um dos poucos que no 10º Congresso disse mais ou menos algo similar, enquanto outros, estavam em copas. Mas, sem dúvida, acho que o contexto dessa vez tinha mudado. Porquê? Porque, como bem foi dito mais tarde, esta mudança é ouvir de um clamor social, ou seja, tornava-se imprudente, insustentável, num contexto em que existe uma forte crítica em toda a sociedade, fingir que não há nada. E o discurso do presidente Guebuza é exatamente no sentido de querer passar a imagem de que as coisas estão bem, não há nada e que nós estamos na linha certa. Então, eu acho que, em parte... O problema está com os críticos. Ele é um pouco as indiretas que mandou
aos doutores Teodato Unguana, Oscar Monteiro, a ideia de que há camaradas que procuram gerar confusão e divisão no nosso seio. Quer dizer, e que ficou óbvio que não são tão poucos assim. Como eu disse, é que se nós formos a ver os vários grupos que o presidente Guebuza indicava como sendo críticos, e vemos que não sobra ninguém que não era crítico, porque tínhamos o que tínhamos, os que fazem críticas dentro e os que elogiam os que fazem críticas por dentro. Então, nesta base, tínhamos pouca gente mesmo que não fosse crítica. Então, desenhava-se claramente uma situação de isolamento e acho que, de certa forma, pode ter sido este sentimento que fez com que alguém viesse a público dizer de forma clara que é preciso deixar-se que as pessoas falem e expressem aquilo que elas sentem. Fernando Lima, eu vejo também a sua opinião relativamente a esta ideia que foi passando o próprio modelo do presidente Guebuza, relativamente à crítica, a forma como as concessões próprias que ele tinha relativamente à crítica e onde ela se deve exercer. Não acha que ele terá entrado em contramão um pouco com alguns setores dentro do seu próprio partido? Claro que entrou. Acho que muitos membros de topo da Frelimo se sentiram incomodados, para não dizer humilhados, quando, inclusivamente, num congresso, lhes foi impedido de usarem a palavra no sentido pleno e foram limitados a 3 minutos. Aliás, Damião José, tentando contrapor esta triste memória de Pemba, veio dizer que neste Comitê Central os membros podiam falar o tempo que quisessem, mas Graça Machel, Sérgio Vieira, foram limitados aos 3 minutos no Congresso de Pemba. Eu devo dizer uma coisa que me parece importante. O presidente Guebuza acredita na vitalidade dos órgãos do partido e na forma como o partido funciona e na forma como a informação deve circular no interior do Partido Frelimo. Isto não significa que não havia debate na Frelimo com Guebuza, que as ideias não circulavam, que não era possível lançarem-se novas ideias e novos princípios. Mais, quer-me parecer também que o presidente Guebuza lançou, como uma teoria de círculos, que eram os círculos de influência mais alargados e mais restritos, que faziam circular a informação entre eles, por forma, em última análise, ele de ter, de facto, a última informação e a informação mais depurada. Mas isto significa que a informação circulava. Claro que neste tipo de debates e neste tipo restrito de um partido que tem ainda todos os toques de autoritarismo, de partido marxismo-leninista. Aliás, vimos que a reunião foi sempre à porta fechada, as coisas só daqui a uma semana que vamos começar a ter todos os relatórios detalhados, quem disse o quê, se calhar inclusivamente com gravações de telemóvel de algumas das intervenções no interior do Comitê Central, mas isto formatou também uma opinião muito restrita, no sentido de eu vou falar aquilo que o chefe quer ouvir que eu diga, porque é assim que eu vou ficar bem na fotografia, ou seja, eu não vou dizer aquilo que sinto e o que penso, vou dizer aquilo que o chefe quer ouvir. E este foi um dos problemas da governação Guebuza, a restrição em algum momento deste livre fluir de críticas e não só, e de pensamentos e de ideias que contrapusessem à ideia oficial em relação quer ao desenvolvimento económico, quer a questões de natureza política. Portanto, em última análise, Guebuza acaba por ser vítima de uma determinada máquina e uma determinada
visão de ver a sua máquina, sobretudo a sua máquina partidária, funcionar. Doutor José João, como é que explica esta enorme expectativa que se gerou dentro dos militantes do partido? Eu estava durante esses dias na escola do partido e deu para perceber, mesmo que seja de uma forma disfarçada, aquilo que toda a gente queria que acontecesse, nas redes sociais. O que é que explica este inusitado interesse na mudança da liderança da Frelimo, sobretudo olhando para o presidente Guebuza, que eventualmente o conjunto dos presidentes é aquele que, do ponto de vista de ações concretas na sua liderança, trouxe as coisas que mais ninguém tinha trazido até agora. O que é que explica esta relação de amor e ódio que se tem com o presidente Guebuza? Bom, é simples. Simples não é, mas pode-se tentar simplificar a coisa. Primeiro, o bom. Eu acho que o presidente Guebuza, como todos aliás sabem, foi uma peça fundamental em termos de revitalização da máquina que em 99 esteve à beira de um colapso eleitoral. Isso está claro. E, sem dúvida, deu uma força muito grande que há muitos anos a Frelimo já não tinha. Ou seja, reverteu uma espiral, vamos dizer, decrescente. E foi além disso. Agora, o problema é que ele fez isso, mas ao mesmo tempo teve o seu efeito colateral. Ou seja, ao mesmo tempo que ele conseguiu reverter esta queda, também criou sequelas profundas, tanto dentro da Frelimo como fora dela. E acho que isso começou a ficar muito claro, principalmente quando os resultados eleitorais começaram a aparecer. O presidente Guebuza fez uma coisa surpreendente, no sentido de que teve as maiores votações eleitorais de todas as eleições até agora. As mais esmagadoras. Justamente. Mas só que já no momento de passar o testemunho para o presidente Nyusi, já não tinha a mesma força eleitoral. Mas ainda... Por quê? É essa questão que eu queria perceber. Por quê? Porque, quer dizer, é justamente o dano colateral que ele teve nestes anos todos. E qual? Primeiro, um excessivo foco na ideia de que tem que haver um pensamento muito alinhado. Ora, a Frelimo, como todos bem sabem, é uma frente. E, aliás, nos seus estatutos, ela deixa de forma muito clara que agrega vários grupos. É impossível, numa situação em que existem vários grupos, que todos pensem da mesma forma. Pior ainda, é que, numa situação em que a sociedade vai ficando cada vez mais plural, o pensamento da Frelimo estava a ficar destoado daquilo que é a efervescência de ideias, interesses e grupos que existiam no meio social. E claramente já não era consonante com a possibilidade dos próprios militantes conseguirem manter o seu status enquanto membros e militantes de um partido vencedor. E sem contar também com essas, vamos dizer, dinâmicas internas em que certamente também ao nível interno houve algum nível de exclusão. Então, quando nós juntamos esses pontos todos, creio que havia um sentimento não só de insatisfação interna, mas também de um alto risco, no sentido de que a Frelimo, de forma muito clara, está a perder a sua pujança em termos de ser uma força mobilizadora da sociedade. E acho que isto fez com que muitos achassem que era tempo de o presidente Guebuza partir. Fernando Lima, vou pedir que seja sintético, o Deus Augusto está-me a avisar para irmos para o intervalo.
O que é que explica esta relação? Dois elementos mais. Um episódico, que é, ao princípio desta tarde, no meu bairro, os carros todos tocavam a buzina. Acho que isto é inédito, os carros buzinarem pela a saída de Guebuza da liderança do Partido Frelimo. A outra questão que me parece importante é a economia. Nós criámos uma ideia de triunfalismo, que tudo estava bem e que estávamos a andar muito bem neste país, mas ao nível do homem ordinário de rua, as coisas não estão bem. Há a polémica dos índices de pobreza das famílias, ou seja, não avançámos significativamente no combate à pobreza, nos índices do milénio e na questão do desemprego. E, como se costuma dizer, o povo não come números. E mesmo outras questões mais polémicas, nomeadamente os 7 milhões nos distritos, em que as pessoas argumentam que os 7 milhões não iam para o desenvolvimento, iam para as pessoas que são do Partido Frelimo. Tudo isto são questões muito polémicas a que não se deu uma resposta cabal e completa durante os 10 anos, mas que, em última análise, eram ofuscadas pela máquina de propaganda para dizer não só que estávamos muito bem, como que com o carvão e com o gás estávamos muito próximos de chegar ao Eldorado. Muito bem, vamos ao intervalo, voltaremos então na segunda parte, para vermos se também os nossos colegas na Escola de Partido terão alguns dados novos relativamente a esta reunião. Vamos tentar conferir, então vou pedir a realização para ver se é possível conferir com os nossos colegas se há alguma novidade na reunião de encerramento, na sessão de encerramento da reunião do Comitê Central do Partido Frelimo. Vamos voltar à segunda parte para olharmos o outro lado da questão. Há um novo presidente, que desafios se colocam a este novo presidente, o que é expectável que mude, que cria todo este entusiasmo nos militantes, mas também não só. Voltamos já, não sai daí, até já. Gorongosa é um lugar mágico. Abriga uma explosão de vida que fervilha na orla sul do Val do Rift. Igualmente único é o empreendimento que guia a recuperação do parque. O governo de Moçambique forjou uma parceria inovadora com o projeto de restauração do Gorongosa. Estados Unidos da América lançaram-se orgulhosamente como parceiro nesse projeto inovador e ambicioso. As pessoas estão no centro do projeto de restauração. As colaborações científicas que evoluem na Gorongosa são excitantes. Ainda mais vital é o investimento no capital humano em áreas perto do parque. A preservação da riqueza selvagem do nosso planeta exige a elevação dos padrões de vida. O nosso trabalho no fortalecimento das comunidades que abraçam o Parque Nacional de Gorongosa é pioneiro. E dali sairá um modelo global que coloca as pessoas no âmago da proteção ambiental. Estados Unidos da América contribuem orgulhosamente para a restauração e salvaguarda desta joia de biodiversidade. Através dos nossos esforços conjuntos, a Gorongosa reclamará o seu lugar como um dos grandes parques nacionais da África. Estudos efetuados indicam que Moçambique é o 27º país com maior índice de homicídios. Assassinatos brutais à luz do dia, sequestro, furtos e violações sexuais, fragilidade na prevenção e investigação policial apontadas como causas. O que é que está a acontecer efetivamente na polícia?
Nem todas as pessoas que estão na PIC são especialistas em investigação. São polícias quaisquer que têm boa amizade com um chefe que acha que este tem que ir à especialidade. A polícia trabalha, mas ultimamente é que quando o caso já vai para o tribunal, ali pronto diz que não tem prova. A polícia comprova. Muitas vezes o processo de investigação não é um processo feito com algum rigor. Que é negligência é. Agora, por que essa negligência? Há de ter sido por ordens superiores ou... Há um racismo de raça, um grupo pequeno a fazer barulho com a maioria silenciosa. Afinal de contas, nós estamos em que país? Todo aquele que tem arma hoje é poderoso. O moçambicano quer ver a justiça. As pessoas que estão envolvidas nesses casos são bastante poderosas. Criminalidade no país. Que desafios para a segurança pública? As artes e as letras constituem um campo fértil para a consciencialização dos cidadãos, promoção da cultura e identidade dos povos. A pensar no universo artístico moçambicano, o programa Artes e Letras vai preencher todas as suas tardes de sábado com convidados de diferentes disciplinas culturais. Cada escritor é um universo. A poesia sistematiza, desestigmatizando. A nossa literatura é muito concretista. O cinema seria, entre aspas, a excelência da televisão, portanto, televisão mais bem feita. Nós escrevíamos versos já a partir da pensando na sua encenação em palco. É uma poligamia muito saudável. Se gosta de literatura, cinema, teatro, escultura, música ou dança, não deixe de ver o Artes e Letras todos os sábados, a partir das 17 horas. Nenhum país escreve nas suas políticas que quer ser dependente para sempre. Há falta de boa vontade dos que têm. O que é que Moçambique está a fazer? Se nós importamos cada vez mais alimentos, é porque se produz cada vez menos alimentos. Para que haja aumento da produtividade, é necessário que haja os incentivos corretos para aqueles que produzem. Moçambique precisa de ter uma lei da agricultura. Sendo legislado, o governo não tem falha, tem que pôr o dinheiro. Os políticos, fazedores de política, não têm um monopólio do conhecimento. E é importante que alguém faça isso. E a academia tem responsabilidade perante a sociedade, perante as perspectivas de desenvolvimento. Sob moderação de Egídio Canuma. Seja bem-vindo a mais uma edição do seu programa Cuide Júri. Júris consultos de reconhecido mérito em diversas áreas dão verdadeiras aulas de direito aos domingos. A contratação de mão de obra estrangeira é uma exceção. Se não for possível, contratar um nacional. Que tipo de infração? Controlarem e fiscalizarem. Não deixa de fazer propaganda política. A assistência jurídica é gratuita. Aqui, o debate distingue-se pela discussão de temas da atualidade da perspectiva jurídica. É sempre um prazer e uma honra tê-lo no nosso espaço. Informação de utilidade pública, notícias nacionais e internacionais, cultura, o Estado tem... Muito bem, estamos já na segunda parte deste Pontos de Vista, hoje a acontecer um pouco mais tarde, como dissemos, porque estamos a acompanhar a reunião do Comitê Central do Partido Frelimo, que está a decorrer desde quinta-feira na cidade da Matola. Muito bem, falamos da saída do Presidente Guebuza, vamos falar então do homem que entra, Filipe Inhoso, Jean Goiano, vou começar por si. Todo o poder de energia é sinal de responsabilidade. Portanto, Filipe Inhoso vai juntar a liderança do Estado, que já estava em suas mãos, à liderança do partido. O que é que isto significa do ponto de vista de estes poderes em termos efetivos? O que é que significam para Filipe Inhoso? Bom, o primeiro desafio é que o período de graça terminou. Ou seja, não se pode mais vir aqui dizer que o que não está a acontecer é porque existe um poder bicéfalo. Então,
o grande desafio neste momento é que o presidente Nyusi tem que começar a implementar o seu programa e materializar a sua visão. Então, já não há mais desculpas neste momento. E isto também, é claro, repercute-se na sua equipe. Então, acho que este é o primeiro exemplo. O segundo é que é como lidar com a máquina que ele herda. Como antes disse, é uma máquina que tem um lado duplo, no meu entender. É uma máquina que foi eleitoralmente vitoriosa e que foi importante para que o presidente Nyusi vencesse, mas também é uma máquina que, de certa forma, funcionou como controlo tanto dos de dentro como os de fora, inclusive o Estado, e muitas vezes com contornos autoritários e, sem dúvida, foi um instrumento muito importante para a tal de exclusão de que tanto se fala. Então, aqui o desafio é como manter esta máquina, que sem dúvida é uma máquina necessária, mas ao mesmo tempo convertê-la à visão que o presidente Nyusi tem, essa de inclusão e outros pontos mais. E o outro ponto é a questão da descentralização, e principalmente nos termos como está a ser feito, como está a ser colocado na questão das autarquias provinciais. No programa passado nós vimos este ponto na perspectiva da RNAM, mas é preciso termos em conta que a descentralização é uma questão extremamente importante, não só dentro da máquina da Frelimo, a forma como ela é vista, mas também dentro das elites do nível local, algumas delas que apoiam a Frelimo, e também dentro da máquina do Estado. Ora, e acho que é possível vermos isso na forma como acontecem, por exemplo, as dinâmicas das eleições internas, em que muitas vezes, quando se tenta impor alguém do nível central, há alguma rebelião silenciosa aí. Pois. Então, eu acho que este também é um grande desafio. Nós estamos a ver apenas este assunto nos termos como está a ser posta pela RNAM, mas penso que é uma coisa extremamente complexa, profunda e que também coloca-se muito bem em termos dos militantes da base de apoio da Frelimo a nível local, dentro do Estado, da máquina do Estado e das elites locais. Então, acho que esses são alguns dos grandes desafios que muito bem, vamos discutir alguns deles em profundidade. Falando de queria ouvir, o José Macuena já menciona que a questão da almofadada que Guebuza dava a Nyusi, no sentido de que as boas coisas eram do presidente Nyusi, as coisas más eram do presidente Guebuza, vinham do passado. Portanto, esta percepção é uma percepção inevitável. Remove-se a barreira, digamos, abstrata, certo, mas que psicologicamente as pessoas viam à frente do presidente Nyusi por não ter a liderança do Partido Frelimo. Ficam claras as balizas a partir de agora para avaliar o que a liderança de Filipe Nyusi? Bem, não ficam tão claras. Eu espero que ainda esta noite, por exemplo, se possa clarificar a situação de um potencial novo secretário-geral para o Partido Frelimo. Mas fica, por exemplo, a comissão política, a tal comissão política que foi para as províncias diabolizar a descentralização proposta pela RNAM, e fica toda a estrutura de topo e das comissões no Parlamento, o órgão legislativo deste país. Claro que Nyusi tem a seu favor esta votação massiva no Comitê Central, todos os elementos de conjuntura que o fazem, digamos, o novo pequeno Messias no Partido Frelimo,
a que todos querem prestar vassalagem, ou seja, será agora mais difícil criar obstáculos a Filipe Nyusi, mas a Comissão Política não deixa de ser poderosa, não deixa de ser forte e não deixa de ser uma Comissão Política que não é a Comissão Política de um Congresso feito e organizado por Filipe Nyusi. Portanto, está a colocar a questão da reestruturação dos órgãos do partido como uma das prioridades. Para responderem, porque é assim, Filipe Nyusi foi confrontado no interior da Frelimo várias vezes com esta questão do Partido Frelimo, da necessidade, eventualmente, de um congresso extraordinário. E ele sempre disse que isso não seria necessário, que isto ele iria pensar mais a médio prazo, que o importante era a governação. Ora, ele estava errado. E ele estava a ser ingênuo, porque exatamente pela existência de dois centros de poder, a sua própria ideia de governação, nomeadamente o diálogo com a Renamo, foi boicotado por um segundo centro de poder. Agora, por exemplo, vamos ver no Parlamento qual é a resposta que o Parlamento vai dar ao projeto de descentralização. Já vimos que é preciso muita criatividade e, sobretudo, não é criatividade só do ponto de vista legal, criatividade do ponto de vista político para deixar passar este modelo de descentralização. Temos a primeira comissão que é liderada por um dos grandes aliados de Guebuza. Será que tudo vai ser cor-de-rosa? Há, portanto, muitos problemas em relação às estruturas e como estas estruturas vão lidar com os desafios que Filipe Nyusi quer colocar. Hoje vimos, e se tivemos atenção às suas primeiras palavras enquanto presidente da Frelimo, mais uma vez ele enfatizou a questão da paz. Isto significa, não é a paz dos católicos, dos protestantes, não, uma questão religiosa, é uma questão premente, concreta, que nós temos que resolver, ou seja, dialogar com a Renamo, encontrar um entendimento com a Renamo. Aliás, é importante também salientar as primeiras palavras de Dhlakama, já esta tarde, reagindo, claro, com prudência, mas de algum modo abrindo essa perspectiva que agora, removida a bicefalia, há possibilidades de um melhor entendimento, como Filipe Nyusi, aliás, como ele sempre disse. Portanto, eu vejo aqui os seus principais desafios. Um terceiro aspecto. Infelizmente, o governo e os próprios governos provinciais foram constituídos não dentro de uma perspectiva totalmente Nyusi, mas jogando com muitos compromissos. Não sei como é que se vai para já resolver também este problema do compromisso que foi herdado desta situação de bicefalia quando em janeiro Nyusi tomou posse como Presidente da República. Aí talvez ele ainda vai ter as rédeas para confrontar. Já levantaram vários aspectos aqui. Eu queria começar pela estabilidade, a paz. É um bem que todos nós falamos muito dele, ouvimos o próprio Presidente Nyusi nos seus discursos tem reiteradamente focado a questão da paz. Ora, das várias análises que nós próprios fizemos, os outros fizeram, havia a ideia de que havia obstáculos dentro do seu próprio partido, no sentido de ele levar a sua ideia de diálogo político. Cada um tem a sua ideia de diálogo político. Ora, com a liderança do Partido Frelimo, Jaime Coelho, o que é que acha que vai suceder? Que modelo de abordagem Nyusi vai fazer nesta questão da paz? Bom, depende de como é que das opções que ele toma em relação à paz. Por exemplo, se for a opção que é apresentada pela Renamo, pela via das autarquias provinciais, ainda há muito a se discutir. Porque, como nós dissemos aqui antes, é uma proposta redistributiva, ou seja, a solução pelas autarquias provinciais implica numa grande renegociação dentro do seu próprio partido.
E este não é um assunto fácil, sem dúvida, mas também coloca-se outro ponto, a sustentabilidade enquanto que solução desta via. Porque temos aqui que atrela a questão da autonomia pela via das eleições, ou seja, distribuição que é viabilizada pelos resultados eleitorais. E a forma como está a ser pensada esta solução como uma solução de estabilização, para mim, ela peca por olhar para um elemento conjuntural, que é as eleições e como é que elas foram agora, e não reflete sobre os elementos estruturais. O que é que isto implica? Implica que se a situação eleitoral muda, a RENAMO ainda pode estar no futuro numa situação crítica que pode não ser a mesma consequência. Agora, a questão é aí que surge qual é a reflexão que é feita sobre a paz no contexto em que a solução surgiu como esta aqui, como, portanto, a criação das autarquias provinciais. Então, eu acho que aqui é importante que, a par desta solução que existe à mesa, o Presidente, junto às outras forças, seja a RENAMO e outras, tenha uma visão mais de longo prazo, mais consistente, implicando, seja a revisitar esta aqui ou pensar em outras formas. E acho que esta visão sobre a paz, até agora, não tivemos da parte do Presidente Inhosse. Até agora, ele só falou que está comprometido com a paz. Agora, qual é a visão que ele tem e como é que ela se combina à visão que a RENAMO apresentou? Então, acho que este é um ponto essencial. Esta questão, porque esta semana mesmo começa a sessão da Assembleia da República. Terça-feira, já depois da manhã, dia 31, temos já a primeira sessão ordinária desta 8ª legislatura da Assembleia da República, e o primeiro ponto, precisamente, vai ser este. Portanto, nesta reunião do Comitê Central, os vários órgãos do partido receberam, vamos lá, orientações, como se diz nos partidos, e a bancada da Frelimo, que apresentou o seu relatório, depois recebeu recomendações sobre como tratar este assunto em particular. Bom, dito pelo porta-voz, só ouvimos aquilo que interessa ao partido, não ouvimos a essência da estratégia. Havendo um novo presidente, quererá dar, obviamente, o seu cunho pessoal nessa orientação que é dada à bancada sobre a abordagem deste assunto. O que significa que tem de acontecer amanhã, depois da manhã, havendo um compromisso, há um compromisso, não refiro nos moldes em que o líder da RENAMO falou relativamente ao comprometimento do Presidente Inhosse face a esta proposta da RENAMO, mas há um compromisso que ele assumiu com o líder da RENAMO, no sentido que o líder da RENAMO leva a proposta à Assembleia da República. Ou seja, há um interesse direto, o desfecho deste assunto diz-lhe diretamente respeito. Eu perguntava que tipo de abordagem faz se a Assembleia, por exemplo, rejeita liminarmente a proposta que é colocada pela RENAMO e as consequências vão advir a partir daí. Já imagino Afonso da Câmara vir à pública dizer não foi sério, não deu instruções, portanto toda aquela lógica de desresponsabilização que nós tínhamos, como o Zé já me disse relativamente à anterior liderança do Partido Frelimo, já desapareceu. Que tipo de abordagem é que nós poderemos ter aí? Bom, acho que a situação mudou neste momento, e muda substancialmente. Porquê? Porque para qual dos lados? Para o Presidente Inhosse. Porque enquanto antes ele tinha apenas recursos como chefe do Estado e ainda por cima temos aquela obrigação estatutária de estar sempre a prestar contas ao seu partido, neste momento ele está numa situação em que ele é presidente do partido, embora, sem dúvida, tenha uma comissão
política que pode não estar 100% alinhada com ele. Mas é, Então, mas é presidente. Agora é presidente. Então, numa situação em que ele unificou o seu poder de decisão do Estado, aquele que já tinha, ao da Frelimo, sem dúvida ele ganha maior pujança sob o ponto de vista de influenciar e eventualmente impor. Eu não sei se ele o pode, mas quer dizer, pode-se dizer que sim, decisões dentro da linha que ele tem sobre a paz. Agora, será importante talvez rever aquilo que aconteceu quando esta ideia foi aventada pela RNAM, quando se teve, portanto, membros da Comissão Política fazendo encontros dizendo que essa ideia tem que ser liminarmente recusada, e houve casos, inclusive, de alguém da Assembleia da República em Sofala que disse de forma veemente que eu sou da Assembleia da República Não, vai ser necessário fazer este alinhamento, e eu acredito que há espaço no contexto atual que o presidente Nyusi, como presidente da Frelimo, de fato faça. Agora, isto poderá implicar talvez pensar ou aventar a possibilidade de mexer, quem sabe, na liderança, na Assembleia da República, ou pelo menos alinhá-la àquilo que é a sua visão. Fernando, como é que olha este bem chamado paz e um primeiro pormenor? Eu penso que vamos ter uma Assembleia da República menos belicosa em relação a este ponto. E alguns dados já começaram a ser... Em relação à proposta, Em relação à proposta. Inclusivamente, por exemplo, eu sei que Verónica Macamo, em contactos com diplomatas, pediu várias contribuições sobre modelos de descentralização, dando claramente a ideia... Mas ela foi sempre mais moderada. Absolutamente. Ela não alinhou por este diapasão de estamos contra, nem queremos ouvir falar dessas coisas, mas teremos uma Assembleia da República menos belicosa. Qual seria aqui o cenário ideal? Estão criadas melhores condições para um terceiro encontro Nyusi-Dhlakama. O que é que haveria neste encontro? O reganhar de uma confiança que, de algum modo, foi posta em causa nestas semanas dos disparos de ambos os lados, porque também Dhlakama aumentou a parada com as chicotadas e vou convocar aqui o administrador e, se quiser, humilhe o chefe da polícia, enfim, uma série de radicalismos que eventualmente nos poderíamos ter poupado se não tinha havido também aquele extremar de posições, nem pensar a descentralização, é dividir o país. Portanto, há uma questão importante que é o confidence building, o reganhar, neste caso será o reganhar de confiança entre Nyusi e Dhlakama. Nyusi tem esta visão que é, ele acredita nestes elementos psicológicos que se a química entre dois líderes funcionar, isto é meio caminho andado para que também os assuntos que estão em cima da mesa se encaminhem melhor. Uma segunda questão, se acontecesse a primeira questão da confiança, uma segunda questão seria, e dada a complexidade dos assuntos, que Nyusi conseguisse uma moratória em relação a estas questões da descentralização. Uma moratória significa o seguinte, que as duas partes se comprometessem a discutir com seriedade a descentralização, mas todos assumissem também com a mesma seriedade que isto não é um assunto de varinha mágica, não é um assunto, como diz Dhlakama, nas províncias, amanhã já venho aqui mudar o administrador, que é muito mais complexo do que isto. Agora, claro que depois, na prática, há todas estas limitações e condicionantes, porque também do lado da RNAM, para que se, de algum modo, chegue a esta plataforma de entendimento, todo o discurso do imediatismo, que, aliás, Dhlakama reconheceu hoje que toda esta radicalização de discurso foi para contribuir para se desmontar a Guebuza da presidência, ele
implicitamente deixou cair essa visão. Este é o que deveria acontecer, seria um caminho para se solucionar isso, porque toda a gente, e quando eu digo toda a gente, as pessoas que se debruçam e pensam sobre estes assuntos da descentralização, sabem que não vai ser amanhã que isto vai acontecer, não é possível, estamos a mexer na estrutura do país, estamos a mexer nas funcionalidades da estrutura do território e, portanto... Mas como é que se gera com a expectativa do imediatismo que a RENAM tem, que ela alimenta, portanto, se diz, e se eu percebo a sua ideia, é dizer não, bom, o seu projeto é profundo demais para o apressarmos na discussão. Podemos enriquecer. Eu diria uma coisa. A questão que a RENAM ia colocar, no entretanto, que tipo de compromisso pode fazer? No encontro de Nussi e Dhlakama foi dita uma coisa que me parece muito importante. Dhlakama disse, Sr. Presidente, eu vou apoiá-lo. Eventualmente, Nussi terá dito, eu também posso apoiá-lo. Isto vale o que vale, não há atas desta reunião, mas primeiro houve uma química muito positiva, depois houve este entendimento que ambas as partes têm algo a ganhar de um entendimento dos seus líderes. E, não obstante, isto é uma teoria nas ciências políticas, que as coisas não são só decorrentes do entendimento dos líderes. Nós temos exemplos históricos da forma como Samora Machel deu a volta ao Ronald Reagan para nós sairmos da lista negra da ajuda norte-americana. Portanto, estas coisas acontecem como o Reagan também deu a volta à proibição dos mísseis Stinger para a UNITA, que violou todas as regras do Congresso. Portanto, há um potencial, como diz o Zé Jaime, a situação objetivamente mudou e só um líder obtuso e que não tenha visão e que não tenha, em última análise, o povo no seu coração e a preocupação país e nação na sua mente, a que pode estar avesso a encontrar entendimentos que, em última análise, contribuam para a estabilidade do país. Acho que Dhlakama também quer a estabilidade de Moçambique, assim como Nussi, e é nesta base que se deve jogar e empurrar os dois para um diálogo profícuo, não para os dois se entenderem, mas para que o país também se entenda entre si. Muito bem. Não sei se os nossos colegas, organizadores, os nossos colegas, se haverá alguma novidade relativamente a esta sessão da Assembleia da República antes de irmos para o final do nosso programa, para percebermos o que há em termos de evolutivo no desenrolar dos acontecimentos. Penso então a realização, se é possível, então estabelecer esse contacto para nos atualizarmos relativamente àquilo que está a acontecer na escola do partido do Frelimo, na cidade. E bem, aguardamos então esse contacto importante para sabermos a quantas é que anda a sessão de encerramento desta sessão, da sessão de encerramento do Comitê Central do partido do Frelimo. Por norma, as sessões de encerramento são caracterizadas então para a leitura das moções, do comunicado final da sessão, e é novamente então uma sessão muito longa, que é feita a porta aberta. Antes disso estavam a decorrer vários encontros à porta fechada, portanto importa clarificar relativamente então ao estágio em que está esta sessão ao nível da Matola. Quanto isto, eu dizia que esta semana vamos ter a sessão da Assembleia da República, que começa, digamos, sob este manto político novo, uma nova liderança no Partido Frelimo. Até que ponto isto pode, digamos, dinamizar um novo contexto do ponto de vista do diálogo na Assembleia? Bom, pode dinamizar a partir dos sinais que forem dados em relação à forma como este projeto, que tem grande potencial de ser polémico, como todos bem sabem, for tratado principalmente pela
Frelimo. Então, se for tratado de uma forma, vamos dizer, displicente, outra vez desrespeitosa, que, pelo que entendo, aliás, como disse aqui o Lima, já parece haver algum sinal que vai ser visto com alguma cautela, então acho que se abre um clima muito sólido para que, de fato, já se desanuvie o clima. Acho que este projeto, na forma como for visto, será um elemento estruturante na forma como esta legislatura vai se relacionar, principalmente entre as duas principais bancadas. Então acho que este vai ser um grande divisor de águas, né? Como vai ser olhado o projeto das autarquias. Se for visto como mais um que apenas se chumba, acho que vai criar uma decisão muito forte sob o ponto de vista do clima de diálogo. Eu levantava isto, uma das bandeiras que Filipe Inhosso tem estado a agitar é até ver com a inclusão. Sim. Inclusão, há aqui nesta sessão pontos essenciais, debate do plano quinquenal, plano económico e social de 2015, plano do orçamental, são documentos que normalmente, naquilo que vemos em outras democracias, há compromissos que são feitos entre as várias bancadas, vários partidos, de modo que todos se apropriem dos documentos. Nós não temos muito esta tradição, e obviamente não estamos à espera de mudanças radicais, tomou posse, e amanhã tudo começa a mudar. Olha, é difícil que haja. Este projeto é muito importante para a RENAM por razões óbvias. Então, a não ser que haja um pré-acordo que vincula a aprovação do plano, seja do PES, do orçamento, do plano quinquenal, a uma certa abertura na forma como se vai discutir o projeto das autarquias. Bom, isto acontecesse, o voto fosse relevante. Não espero que sim, até porque neste momento a RENAM está em clima de pressão. Então toda a pressão que ela faça é funcional para que ela chame a atenção a necessidade de se olhar a sua proposta com outros olhos e que ela seja levada a sério. Isto inclui-se aquilo que o líder faz, quer dizer, e diz, mas também a forma como, penso eu, a RENAM vai ver propostas que não estejam diretamente ligadas àquilo que é a sua proposta principal. Fernando Lima, diálogo político às segundas-feiras é um diálogo que nas últimas semanas praticamente não aconteceu absolutamente nada. E não podia acontecer, Jeremias, porque nós já vimos que agora o diálogo político da Joaquim Chissano está condicionado na agenda não só da Assembleia da República, mas sobretudo na agenda entre os dois presidentes. Portanto, basicamente há como que um arrastar de pés permanente no Joaquim Chissano, enquanto não se encontrar o tal entendimento entre os dois presidentes. Ao nível presidencial foram desbloqueadas algumas pequenas questões pontuais, incluindo ao nível mesmo de matérias de defesa e de forças armadas, mas são questões simbólicas só para se dar um sinal de que algo está a acontecer e algo está a ser desbloqueado. Mas não se esperam questões de fundo que venham a acontecer. Aliás, será muito interessante comparar ou acompanhar o debate sobre a despartidarização do Estado na Joaquim Chissano e a própria ideia de Nyusi, líder partidário e líder do Estado. Eu só consigo ver isto numa perspectiva de uma Frelimo cada vez mais moderna e mais um partido do século XXI, em que estas questões um bocadinho herdadas do passado, do controle do partido sobre o Estado e da primazia do partido sobre o Estado, de algum modo se desvaneçam e que o partido continue a existir, que a militância ativa
continuam a existir, mas que não tenham esta valia tão preponderante nas estruturas do Estado, onde outras pessoas com outras perspectivas, com outras filosofias de vida possam progredir sem que tenham o tal famoso cartão vermelho do Partido Frelimo. Muito bem, Fernando Lima, vamos agradecer aqui a vossa presença, o nosso tempo. Vamos parar por aqui, em termos de pontos de vista, com a promessa de nos voltarmos a encontrar então no próximo domingo, aqui neste mesmo espaço. Vamos continuar a acompanhar as incidências daquilo que está a acontecer na escola do partido, nas emissões da STV e da STV Notícias. Boa noite, foi um prazer ter-vos desse lado. Até próximo domingo. As artes e as letras constituem um campo fértil para a consciencialização dos cidadãos, promoção da cultura e identidade dos povos. A pensar no universo artístico moçambicano, o programa Artes e Letras vai preencher todas as suas tardes de sábado com convidados de diferentes disciplinas culturais. Cada escritor é um universo. A poesia sistematiza, desestigmatizando. A nossa literatura é muito concretista. O cinema seria, entre aspas, a excelência da televisão, portanto, televisão mais bem feita. Nós escrevíamos versos já a partir da pensando na sua encenação em palco. É uma poligamia muito saudável. Se gosta de literatura, cinema, teatro, escultura, música ou dança, não deixe de ver o Artes e Letras todos os sábados a partir das 17 horas.